Vamos falar sobre migrar para a Espanha? Se você está pensando em mudar para a Espanha ou para qualquer outro país, esse vídeo é para você. Então, o primeiro tópico seria a documentação. Como você vai vir para a Espanha? Você vai vir legal? Você vai vir com visto? Ou você já tem uma cidadania europeia? No nosso caso, eu tirei a cidadania espanhola quando eu estava no Brasil. Já faz 2 anos isso. Toda essa parte de documentação e burocracia, a gente pode abordar num vídeo mais a fundo, mais para frente. Nesse quesito, foi um pouco complicado tirar toda a documentação, dependia de foi a parte mais pai e complicada, mãe. na verdade. Foi a mais complicada. Dependia de pai e mãe, e como meu pai mora no Brasil desde pequeno, a gente teve que fazer a busca da certidão dele de nascimento aqui na Espanha. Então foi um trâmite um pouquinho demoradinho. Até porque a gente não conhecia ninguém aqui na Espanha, então a gente teve que se virar para arrumar o documento. Claro. Então foi um trâmite um pouquinho demorado, mas tudo se resolveu, foi super fácil, não foi nada difícil e foi tranquilo de fazer. Já no segundo tópico, a gente gostaria de abordar sobre o dinheiro. O mais importante, né? Porque para você vir, você não pode vir contando com a sorte, né? Sim, tem que vir um pouco preparado, né? Sim, você tem que juntar dinheiro, você pode juntar dinheiro durante 1 ano, 2 anos. Cada um tem a sua realidade, né? Claro. E eu digo para vocês que vocês não tem um valor, né, específico que você possa chegar aqui e falar, tá tudo bem, eu vou conseguir ficar bastante tempo. Sim. Porque você não sabe o que vai acontecer, sabe? Tem várias coisas que você tem que gastar dinheiro, como por exemplo o aluguel. O aluguel é uma despesa que é fixa. Todo mês ali você vai estar pagando, então você tem que contar com isso. Tem vários fatores que dependem da sua documentação. A documentação que a gente se refere é o DNI, no caso de espanhol, ou no caso de pessoas que venham com visto e que possa trabalhar. Você vai começar a trabalhar, você precisa do seu NI e da sua documentação, então não acaba a documentação quando você sai do Brasil. Quando você chega aqui, tem outras documentações para você tirar. Então, é burocrático e a parte do dinheiro entra aí porque enquanto você não tirar esses documentos, você precisa ter um dinheirinho para se sustentar aqui. Sim, precisa ter uma forma de como pagar o seu aluguel, suas despesas, como saúde, a gente abordou agora há pouco. Também tem a despesa com o mercado. Então, não só isso, tem a luz, tem o gás, tem bastante coisa. E então, o tempo assim que a gente pode dar uma previsão mais ou menos, que você possa juntar o dinheiro para se manter aqui, eu acho que é de 1 ano a 1 ano e meio, 2 anos, né? Depende. Acho que depende muito da pessoa, sabe? Depende muito do que acontece. Se a pessoa quiser se preparar por 2 anos ou mais, aí vai com ela, por exemplo. Mas acho que o mínimo é ali, 1 ano e meio, 1 ano. Acho é que o mínimo. Não depende tem também da quantidade de dinheiro que você está separando para fazer essa mudança, né? Sim. É bem complicado dizer isso, sabe? Mas é um tópico muito importante falar para vocês, porque é bem importante dinheiro, né? Sim, a dica é, se prepare. Se prepare o máximo possível, sabe? O máximo possível. Então, o terceiro tópico é a língua. A língua é uma barreira. A língua espanhola, ela tem muita similaridade com a portuguesa. Então, muita coisa se você entende, você... Isso o castelhano, né? O castelhano, claro. O valenciano, esquece valenciano. Para quem não sabe, a Espanha, ela é como o Brasil, vamos dizer assim, né? Para vocês entenderem, para quem não sabe. O Brasil, em cada região do Brasil, você vai e eles falam de uma forma diferente. Como, por exemplo, você vai para o Nordeste, as pessoas falam com sotaque diferente. Aqui, cada região, algumas regiões, têm a sua língua
local. Então, por exemplo, Valência se fala, a comunidade valenciana se fala o valenciano. E o resto da Espanha fala, tem galego, tem euskara, tem, o que mais? Castelhano, tem o catalão, que o pessoal lá de Barcelona. Catalão, valenciano, eu não sei. É. Enfim, tem vários. Então, assim, a gente mora na comunidade valenciana, aqui eles falam valenciano e falam castelhano. Sim. Na Galícia, a gente foi na Galícia, se você ainda não assistiu esse vídeo, da gente indo, foi uma série de vídeos da gente indo para Ourense, para a gente tirar a carteira do Diego, de motorista. E lá na Galícia, eles falavam muito parecido com o português. Que no caso eles falam galego. Eles falam galego, e galego é muito parecido com o Muito português. parecido Não sei se é porque tá ali pertinho de Portugal. Próximo a Portugal, alguma coisa assim. Aí deve ter uma mistura ali, mas eles falam bem parecidos. Como, por exemplo, aqui na comunidade valenciana, no castelhano eles falam carro é coche. Lá eles falam carro. Sim. Não, eles falam coche também por causa do castelhano. Mas eles entendem, se você falar carro, eles entendem por causa do galego. Se fala coche também, mas eles lá falam mesmo é carro, né? Por exemplo, folha de papel, lá no castelhano se chama horra. A horra de papel. E no galego, se você fala folha de papel, eles vão entender normalmente. Então, tem algumas coisas que são muito similares ao português lá. O espanhol já tem uma língua muito similar ao português. Agora, o galego tem sua similaridade mais acentuada e te facilita bastante, vamos dizer assim. A questão de ser um impedimento, vamos dizer que a língua seja um impedimento, não creio que seja, porque dá para aprender muito fácil, principalmente no momento que você faz a imersão, você entrando nessa cultura que é a espanhola, você tem a imersão e aprende mais fácil o dialeto, o idioma local. Sim, uma coisa que eu recomendo, quando a gente chegou aqui, a gente contratou um curso de espanhol e foi o primeiro contato que a gente teve, porque mesmo você chegando, a gente na época, a gente sabia alguma coisa de espanhol, né? Mais ou menos. A gente tentava assistir filme, essas coisas assim, tentava estudar. Mas eu digo pra vocês que não é a mesma coisa. Porque quando a gente chegou aqui, as pessoas falavam e a gente não entendia nada. Ele até entendia mais do que eu, mas eu não entendia quase nada. E aí a gente começou a fazer esse curso de espanhol. E no curso de espanhol tivemos aquele contato mesmo. Então sentava na sala e às vezes a professora parava para conversar. Sim. Era espanhol para imigrantes. Então a maior parte tinha alguma coisa de espanhol, né? Sabia mais ou menos. A gente não sabia muito, mas a gente fala em português. Então o português dá para entender muita coisa, porque muita coisa parece. E a gente tinha aquele contato. E esse contato que precisa ser feito. Porque mesmo que a gente tinha acabado de chegar, a gente não tinha muitos amigos aqui. Então, ainda mais espanhóis, assim, a gente não tinha. Então, no curso a gente teve esse contato. E a partir dali foi quando a gente começou a entender as coisas. E hoje a gente consegue falar com as pessoas, consegue se virar. E muita coisa que eu vejo hoje que acontece é que naquela época a gente gravou alguns vídeos e a gente vendo, acho que essa semana, agora, ou semana passada, a gente viu um vídeo da pessoa falando com a gente e a gente, tipo... Na época a gente não entendeu nada. Sim, a gente estava passando na rua, uma pessoa chegou a falar alguma coisa com a gente. Na época a gente não entendeu, fingiu que não foi com a gente e saímos andando. Hoje, a gente vendo esse vídeo... A gente nem precisa se esforçar. A gente entendeu sem se esforçar. Sim, sim. Porque na época a gente ficava tipo, o que ela tá falando, cara? O que é isso? Sim, parece que seu ouvido começa a ficar treinado pra ouvir o espanhol. Fica uma coisa natural, né? Fica. Tipo, é uma língua natural pra você. Sim. Então, a partir do momento que você faz isso, você entra na imersão, naquele mundo, né? Naquele espanhol, naquela língua, você começa a aprender muito mais rápido do que você faz um curso de espanhol. Ou aí no Brasil, em qualquer lugar. É por isso que tem intercâmbio, né? Sim. Porque a pessoa entra ali e ela é obrigada a falar. Então, se eu vou no mercado, eu sou obrigada a falar. Se eu vou ali fora, eu sou obrigada a falar. Tudo eu tenho que falar. Não é que seja obrigado a falar. Você pode ir no mercado só olhar para as coisas e pegar e pagar.
A pessoa vai falar pra você quanto custa, vai aparecer no visor o número, você vai saber quanto que é. Se tiver cartão de crédito, então você só olha lá e passa o cartão. Mas se você quer aprender mesmo espanhol para falar com as pessoas, você vai querer. Você vai querer dialogar, vai tentar falar alguma coisa. E é claro, as pessoas são super abertas a isso. As pessoas conversam, as pessoas estão ali para te ajudar, sabe? Não estão aqui para te atrapalhar. Vejo pessoas falando na internet que aqui em si os espanhóis, os europeus são muito fechados, muito broncos, rudes. Eu não acho. Eu conheço alguns espanhóis e todos foram sempre muito solícitos comigo, muito abertos. A questão é que eles não são igual brasileiros. Não são dados, né? E aí eles são super tipo, ai, vem cá, tipo, sabe? Já virou amigo, não só porque não conheceu isso. num dia. Não, também eles assim. não vão fazer aquilo que eles não querem, eles... Acabou, não tem, obrigado. não vão ficar te lambendo porque é alguma coisa, não vão. Sim. Eles vão falar na tua cara, então por isso que acontece de você ficar, às vezes o brasileiro fala isso, eles são grossos, eles são isso, são aquilo. Mas é diferente, gente, não é igual o brasileiro que é muito aberto, muito dado. Mais ou menos assim, então não acho que seja um problema, sabe? Você é brasileiro, vem com a mente aberta e você vai conseguir se adaptar à língua. Sim. O espanhol não é tão difícil assim e a língua... Olha, o que eu acho é que se você não fala, se você não tenta, uma hora vai te atrapalhar sim. Porque eles não vão te contratar, por exemplo, emprego não vão te contratar se você não fala espanhol. Pelo menos o básico, você entenda e tal. Você precisa? Então, precisa sim. E pra você morar aqui, até se você tiver aqui ao médico, você tem que falar espanhol. Claro. E ninguém vai falar português, até porque a maior parte nem sabe como fala. Eles não entendem. Então, é isso. A parte da língua é mais ou menos essa, né? Sim. O último tópico que a gente vai falar é um pouco mais pessoal. É sobre a questão de você ter um preparo psicológico para vir morar na Espanha. Será que você tem esse preparo psicológico? Coisa que você tem que trabalhar, porque você sai de um país onde você tem a sua família, você tem, não sei, pai, mãe, não sei amigos, quem vai vir, claro. Vai que a família toda também. Isso pode acontecer, mas mesmo assim, você vai mudar de país, você vai mudar da sua região, um lugar que você conhece, para um outro país. Então, isso é uma coisa que você tem que pensar, não só pensar, mas acho que trabalhar a mente é o essencial, né? Nem pensar assim, tipo, ficar triste. Eu acho que você já tá a pessoa que chega nesse ponto. Se já tá aqui assistindo esse vídeo, já sei que ela. Já tem um preparo a mais, quer sabe? Mudar. Já tem um preparo psicológico em querer mudar. Mas sabe? Enquanto estiver se preparando para vir para cá, financeiramente, ou esperando para vir para cá, aproveite o tempo que puder com a sua família. Com a família, claro. E com o lugar onde você mora, passeia. Porque quando a gente estava vindo para cá, a gente é do Rio de Janeiro, então a gente passeou pelo Rio de Janeiro, foi ver amigos em outros lugares, familiares. A gente foi viajar. A gente tem uns vídeos aqui no canal de algumas viagens que a gente fez pelo Rio de Janeiro, de carro, porque a gente estava vindo para cá, então a gente estava meio que se despedindo do Rio de Janeiro. Para poder vir pra cá, tipo, a gente conseguiu, né, se despedir da maior parte. Coisa, assim. Eu fui em restaurante, a gente foi em restaurante que eu ia quando era na infância. Sim. Porque eu queria relembrar, eu queria que ela tenha aquela lembrança. Só um restaurante que a gente não conseguiu ir, mas a gente conseguiu ir em a maior parte, né? A maior parte dos restaurantes, né? E restaurante. Não só restaurante, a gente foi em cinema, a gente foi em teatro, a gente foi em lugares, a gente foi em casa de famílias e parentes e conseguimos visitar bastante coisa para ter uma memória mais fresca do que é o nosso país, do que é o que a gente viveu quando mais jovem e não sentir tanta falta assim. Sabe? Por isso a preparação psicológica para vir. Não é só a família, não é só a emoção, mas a parte emocional. Mas é a parte, por exemplo, aqui você tem que se adaptar à alimentação. Sim, porque não é 100%, né? Eu vou fazer até um vídeo falando sobre isso, que esse aqui já tá ficando longo, então eu vou falando mais um vídeo falando sobre a alimentação. Mas
você não vai comer só comida daqui. Só comida espanhola. Mas tem coisas que você vai ter que mudar. Tem coisas que você vai ter que se adaptar. Tudo você vai ter que se adaptar aos hábitos, à cultura do lugar. Tudo isso você tem que se adaptar. Então a gente já vem se preparando desde lá do Brasil para chegar aqui. A gente sabia que muitas coisas a gente ia ter que abrir mão para vir para cá. Então é basicamente isso, esses são os tópicos importantes que a gente queria falar, dar uma pincelada, porque a partir desse vídeo, os próximos vídeos agora serão sobre alguns tópicos específicos, sobre vistos, sobre cidadania, documentações. Então vamos explicar para vocês a nossa experiência e como que a gente veio e o que é necessário. Então é isso. Acabando o vídeo por aqui. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com um amigo e se inscrever no canal. Tchau!